3 coisas proibidas que você nunca deve tocar. Prepare-se para mergulhar em um universo onde o toque pode ser fatal. Você está prestes a descobrir 3 objetos proibidos, tão perigosos que a simples proximidade desafia a própria existência. O que torna essas relíquias tão letais? A resposta vai muito além do que seus olhos podem ver. A história da humanidade é pontuada por momentos de triunfo e tragédia, mas poucos eventos se comparam à catástrofe de Chernobyl, um eco sombrio da ambição desmedida e das falhas catastróficas. No coração da usina nuclear, após a explosão devastadora de 26 de abril de 1986, formou-se uma substância de beleza sinistra e letalidade incomparável, o pé de elefante. Esta massa solidificada, uma mistura de corium, combustível nuclear derretido, grafite e concreto, gotejou do reator destruído, solidificando-se em uma forma que lembrava a pata enrugada de um elefante. Sua mera existência é um testemunho da força incontrolável da energia atômica. A radiação emitida por esta monstruosidade é tão intensa que nos primeiros dias após sua formação, uma exposição de apenas alguns minutos seria suficiente para causar uma morte agonizante em questão de dias. Os cientistas e engenheiros que se aproximaram para estudá-la, mesmo por breves instantes, o fizeram cientes do sacrifício iminente. Suas vidas foram encurtadas, seus corpos marcados pela invisível e implacável fúria radioativa. A jornada para documentar o pé de elefante foi uma odisseia de heroísmo e desespero. Equipados com trajes de proteção rudimentares e câmeras que mal suportavam a radiação, os liquidadores, homens e mulheres que arriscaram tudo para conter o desastre, aproximaram-se da massa incandescente. Suas imagens, granuladas e distorcidas pela interferência radioativa, revelam uma paisagem infernal, onde o ar cintilava com a energia invisível da morte. A cada passo, a contagem Geiger disparava, um lembrete constante da ameaça onipresente. A lenda em torno do pé de elefante cresceu com o tempo, alimentada pelo mistério e pelo terror que inspirava. Há relatos de que mesmo anos depois, a radiação era tão potente que atravessava as paredes de concreto, atingindo os instrumentos de medição a dezenas de metros de distância. A substância continua a ser monitorada, um lembrete perpétuo da fragilidade da vida diante de forças tão avassaladoras. Sua superfície, outrora quente e brilhante, agora é fria e escura, mas a ameaça que representa permanece. É um monumento silencioso à imprudência humana e à resiliência da natureza, que lentamente tenta reclamar o que foi perdido. Tocar o pé de elefante não é apenas uma proibição, é um ato de suicídio, uma afronta direta à própria essência da vida. A história de Chernobyl e de seu pé de elefante é uma advertência, um conto de fadas sombrio para a era moderna, lembrando-nos que algumas portas, uma vez abertas, nunca podem ser totalmente fechadas, e que algumas substâncias, uma vez criadas, carregam consigo um legado de perigo eterno. A memória dos que sucumbiram à sua influência serve como um farol, iluminando os perigos ocultos da tecnologia descontrolada e a necessidade imperativa de respeito pelas forças que mal compreendemos. A cada ano que passa, a radiação diminui, mas a lição permanece gravada na história. A varíola, uma doença que por milênios ceifou vidas e desfigurou corpos, é um fantasma do passado, uma vitória monumental da ciência e da cooperação global. No entanto, em 2 locais secretos e altamente protegidos do planeta, amostras vivas do vírus da varíola ainda existem, mantidas sob as mais rigorosas condições de segurança. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças nos Estados Unidos e o Instituto Estatal de Pesquisa em Virologia e Biotecnologia Vector na Rússia são os guardiões dessas relíquias biológicas, os últimos vestígios de um flagelo erradicado. A decisão de manter essas amostras não foi trivial. Após a erradicação global da varíola em 1980, um feito sem precedentes na história da medicina, um debate acalorado surgiu sobre o destino das últimas cepas do vírus. De um lado, a argumentação pela destruição total era forte, eliminar qualquer possibilidade de um retorno acidental ou intencional da doença. Do outro, a defesa da preservação argumentava que as amostras eram cruciais para a pesquisa futura, para o desenvolvimento de novas vacinas e tratamentos caso o vírus ressurgisse, talvez por mutação natural ou por manipulação. A comunidade científica optou pela cautela, mantendo as amostras sob vigilância constante, uma espada de Damocles suspensa sobre a humanidade. A varíola, com suas pústulas dolorosas e febre devastadora, era uma sentença de morte para milhões. Sua erradicação foi um esforço hercúleo, envolvendo campanhas de vacinação em massa que alcançaram os cantos mais remotos do mundo, superando barreiras geográficas, culturais e políticas. A memória das cicatrizes deixadas pela doença, tanto físicas quanto emocionais, ainda ecoa nas gerações mais velhas. A simples ideia de tocar uma amostra do vírus da varíola é um pesadelo para qualquer epidemiologista. Mesmo com as vacinas disponíveis, o risco de uma liberação acidental ou deliberada é catastrófico.
O vírus é altamente contagioso, capaz de se espalhar rapidamente por gotículas respiratórias, transformando uma cidade em um epicentro de pânico e morte em questão de semanas. A biossegurança nos laboratórios que abrigam essas amostras é de nível máximo, com múltiplos níveis de contenção, sistemas de filtragem de ar avançados e protocolos de acesso extremamente restritos. Cada cientista que trabalha com o vírus passa por um treinamento rigoroso e é monitorado constantemente. A responsabilidade de guardar um patógeno tão letal é imensa, um fardo que pesa sobre os ombros de poucos. A existência dessas amostras é um lembrete constante da linha tênue que separa a segurança da catástrofe, da vigilância contínua necessária para proteger a saúde global. É uma proibição que transcende a mera curiosidade, uma barreira erguida para proteger a vida como a conhecemos, um pacto silencioso com o futuro para que os horrores do passado nunca mais se repitam. No século XIX, a busca por cores vibrantes e duradouras levou à criação de pigmentos que, embora visualmente deslumbrantes, escondiam uma verdade sombria e mortal. Entre eles, o verde de Cl, um composto de arsenito de cobre, destacava-se por sua tonalidade esmeralda intensa, que rapidamente conquistou o mundo da moda e da decoração. De papéis de parede luxuosos a vestidos elegantes, de brinquedos infantis a velas de aniversário, o verde tóxico estava em toda parte, um veneno silencioso infiltrado no cotidiano. A ironia era cruel. A cor que simbolizava a natureza e a vitalidade era, na verdade, um agente de morte lenta e agonizante. O arsênico, um elemento conhecido por sua toxicidade desde a antiguidade, era o componente principal do verde de Cl. Quando o pigmento era aplicado em tecidos ou papéis de parede, partículas microscópicas de arsênico podiam se desprender e ser inaladas ou absorvidas pela pele. Em ambientes úmidos, fungos presentes no papel de parede podiam metabolizar o arsênico, liberando gases tóxicos que saturavam o ar, transformando lares em câmaras de gás invisíveis. As vítimas, sem saber a causa de seus males, sofriam de uma série de sintomas debilitantes: dores de cabeça persistentes, náuseas, vômitos, diarreia, fadiga extrema e lesões cutâneas. Com o tempo, a exposição crônica levava a danos neurológicos, insuficiência de órgãos e, invariavelmente, a morte. A história está repleta de casos suspeitos de envenenamento por arsênico, muitos dos quais podem ter sido atribuídos ao verde de Cl. A teoria mais famosa, embora ainda debatida, sugere que Napoleão Bonaparte pode ter sido envenenado lentamente pelo arsênico presente no papel de parede de seu exílio em Santa Helena. A umidade da ilha teria acelerado a liberação dos gases tóxicos, contribuindo para seu declínio e eventual falecimento. A descoberta da toxicidade do verde de Cl foi gradual, à medida que médicos e cientistas começaram a conectar os sintomas misteriosos com a presença do pigmento. Campanhas de conscientização foram lançadas, e a pressão pública levou à eventual proibição de seu uso em muitos produtos. No entanto, a cor permaneceu em circulação por décadas, um legado perigoso de uma era que priorizava a estética sobre a segurança. Tocar o verde de Cl, mesmo hoje, em artefatos antigos, é um lembrete sombrio de como a beleza pode mascarar o perigo. É uma proibição que ecoa a sabedoria de gerações passadas, um aviso para que olhemos além da superfície e compreendamos as verdadeiras consequências de nossas criações. A história deste pigmento é uma lição sobre a evolução da química, da saúde pública e da nossa compreensão dos perigos ocultos que podem se esconder nas coisas mais comuns, transformando o que parece inofensivo em uma ameaça mortal.